Bom dia, enfermeiro, bom dia, enfermeira. Eu sou Fernanda Milenelli, sou enfermeira e gestora de enfermagem. Sou enfermeira como vocês, estou na enfermagem há mais de 20 anos. E eu sou a pessoa que estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e para ajudar vocês a chegar no objetivo de ser contratado. Mas para isso, vocês precisam de autoconhecimento, vocês precisam de habilidades necessárias para o enfermeiro. E eu, como gestora de enfermagem, estou aqui para ajudar vocês a desenvolver essas habilidades para vocês chegarem no tão esperado sim. Então, como toda segunda-feira, estamos aqui na nossa passagem de plantão, onde a gente sempre traz um tema, na maioria das vezes vocês pedem para nós, então, para quem tiver mais interesse, coloca aqui nos comentários qual o tema que você gostaria que a gente abordasse aqui. E vamos discutir um tema sobre processo seletivo, sobre habilidades do enfermeiro, mas sempre utilizando uma metodologia. Assim, não só você tem dois conhecimentos. Um que vai agregar totalmente ao seu autoconhecimento, a todo o seu processo seletivo, e o outro que vai te ajudar assim que você conseguir passar do processo seletivo, quando você chegar lá na área, você vai falar, bem, eu já conheço muito bem esse método de passagem de plantão, o modelo SBAR, eu já conheço muito bem sobre a meta 2 de segurança do paciente, comunicação efetiva, porque eu assistia a passagem de plantão com a Fernanda, e enfrentava essa metodologia SBAR, então já tenho muita familiaridade. Siga nosso canal em todas as redes, a gente tem a Academia da Saúde em todas as redes sociais e a gente está sempre postando conteúdo que te ajuda a construir a sua carreira, principalmente você, enfermeiro, recém-formado, você que está saindo da faculdade, que não sabe direito para que lado que você vai. Então assista, se conheça e entenda qual é o seu foco, qual é o seu objetivo. Então todos os dias a gente posta conteúdo para você, compartilha com seu colega também esse conteúdo. É muito importante para você, né, já começar a sua carreira sabendo trabalhar em equipe, sabendo respeitar o outro, entendendo o gap do outro e ajudando. Quem ajuda é sempre ajudado, não adianta, gente. E hoje, enfermeiro, a gente vai abordar um assunto muito importante na nossa passagem de plantão, que é o seguinte: enfermeiro no caos, sem prioridade, sem tempo. Como que você, enfermeiro, consegue nas suas 6 horas de plantão, 8 horas de plantão, 12 horas de plantão a se organizar? Não adianta, gente, falar assim, mas eu tenho trabalho demais e tempo de menos. Será que é isso? Por que que o outro dá conta e você não? Será que realmente é trabalho demais? E não vá esperando, gente, que você vai ser contratado para trabalhar para ficar sem trabalho, para você ir a passeio. Ninguém vai mais a passeio. A gente está falando de um mundo dinâmico, de produtividade, cada vez mais. Nós somos medidos por produtividade. Então, enfermeiro, se você não souber priorizar o seu dia, se você não souber priorizar o seu tempo, não adianta. Pega a bolsa e volta, porque é isso que a gente espera de você, que você chega lá, que você organiza. Aliás, não é só priorizar o seu tempo e gerenciar tudo, é você gerenciar o tempo da sua equipe e as tarefas da sua equipe. Então, a gente vai começar aqui hoje com o S de situação do nosso modelo SBAR. Então, a situação de hoje é: a gestão de tempo e a organização é crucial na enfermagem. É através disso que a gente entende as nossas demandas intensas, o nosso ritmo acelerado no ambiente de trabalho. Não adianta, você tá indo para uma unidade que tem 10 leitos, achar que todos os dias você só vai ter 3 pacientes. Não, quando tá cheio com os 10 leitos, com alta saindo, com a admissão entrando, não, eu não dou conta. Gente, não adianta, não vai ter um hospital que se sustente com uma unidade que cabe 10 pacientes para ter 3. Então, não vá com essa expectativa, porque você já está indo com a expectativa errada. Você tem que ir com a expectativa que você vai trabalhar com mais de 100% de ocupação. Ou seja, você vai chegar lá com os 10 leitos ocupados, com alta e com admissão, e isso vai acontecendo ali rotineiramente durante o seu plantão. E você vai ter que entender, dentro da sua rotina, o que é prioridade e o que não é prioridade, o que você precisa fazer agora e o que você não precisa fazer agora, que dá para você fazer um pouquinho mais tarde, dentro do seu tempo de trabalho. Então, aprenda a gerenciar o seu tempo de uma maneira extremamente mais eficaz.
Porque com isso, gente, quando você consegue gerenciar o seu tempo de uma maneira eficaz, o seu estresse reduz, a sua ansiedade reduz também, você aumenta a sua eficiência, aumenta a qualidade do seu trabalho, do seu cuidado ao paciente em especial. Então a gente vai falar um pouquinho de ferramentas e técnicas que vai fazer com que você aprimore um pouco a gestão do tempo, a sua organização, fazendo com que você equilibre cada vez mais as demandas do seu trabalho e da sua vida. Tá? Tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional. Afinal, são ferramentas que você pode aplicar a qualquer momento. E isso vai trazer muito mais eficácia e bem-estar para você. Você não vai ficar ansioso, você não vai ficar nervoso e você vai conduzir o seu plantão de uma forma muito mais gostosa, muito mais sutil e que isso vai ser natural para você. E isso faz parte de todo o amadurecimento enfermeiro da sua carreira. É a partir desse momento onde você consegue equilibrar essas demandas que você sai de uma posição de enfermeiro júnior e você já começa a dominar, a ser um enfermeiro pleno que já está olhando lá para frente em ser um sênior ou um especialista. Então agora a gente vai para o B do SBAR, que é o nosso breve histórico. Então, contextualizando um pouquinho a importância da gestão de tempo e a organização na enfermagem. Então, os enfermeiros, não adianta, né? Enfermeiro que não é multitarefa não é enfermeiro. A gente está no telefone, a gente está acessando o prontuário eletrônico, a gente está liberando, aprazando prescrição, a gente está atendendo campainha, o médico está chamando, a equipe multidisciplinar precisa da gente. Então, o tempo inteiro nós estamos com multitarefas, o tempo inteiro. E nesse meio de tempo, com a multitarefa que faz parte da rotina do enfermeiro, aparecem as emergências e a necessidade de priorizar algum tipo de cuidado crítico. Então, tá acontecendo uma emergência. Eu não tô nem falando de uma parada, tá? Que aí é óbvio, gente, que parada é parada, eu largo tudo, código azul, parada, independente de como vocês chamam, a gente larga tudo e vai fazer as coisas. Espero eu que você faça isso, né? Minimamente. E busque ajuda. Mas eu não tô nem falando de algo tão lá, né, na ponta do iceberg. Eu tô falando de situações emergenciais. Situações onde eu preciso entender se o que eu tô fazendo é mais prioritário do que o que tá aparecendo também. Então, essa gestão do tempo eficaz, o que ela leva para você? Primeiro, melhoria e qualidade no cuidado que você presta. Então, com a organização do tempo, você consegue dedicar o tempo adequado ao cuidado ao paciente, tá? E a cada paciente. Afinal, o enfermeiro ele é responsável por todos os pacientes daquela unidade. Com isso, vai reduzir o seu estresse também, porque você já sabe em que momento que as coisas vão acontecer durante o seu plantão. Então, você já entende em que momento as coisas vão acontecer e isso não é pego de surpresa. Com isso, você reduz também o seu estresse e você começa a equilibrar muito mais as suas tarefas. Outra coisa, você vai aumentar a sua eficiência também, com a realização de tarefas de forma muito mais rápida e precisa. Às vezes, gente, a gente tem lá uma listagem de 10 tarefas para fazer. E aí você tem uma que ela não é prioridade. Ela não é a sua principal prioridade. Só que você, se você se dedicar 2 minutos para ela, você tira ela da sua frente. Então, por que não você puxar ela lá para cima de prioridade? Porque ao invés de 10 tarefas, daqui 2 minutos você só vai ter 9. Então, é isso. É aprender a entender. Porque aí você vai ter menos uma. Você só vai ter 9 daqui 2 minutos. Agora, se você não priorizar, você vai falar assim, não, ela não é minha prioridade. A minha prioridade é essa, que daqui a pouco eu vou começar a fazer. Você daqui 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, você vai continuar com 10 tarefas. Então é isso, então aprender a entender também, e eu vou te ensinar isso aqui. O que a gente tem que ver, gente? Os nossos turnos de trabalho. Então, durante o nosso turno de trabalho, gerenciar várias tarefas simultâneas é muito importante, como os horários da medicação do nosso paciente, né? Então, às vezes, o enfermeiro ele não vai ser o responsável direto para fazer a medicação, mas tem medicações que têm os horários específicos que muitas vezes a gente precisa ficar de olho ali se a equipe técnica precisa de apoio, de ajuda, se chegou o medicamento adequado. Agora, tem medicamentos que é responsabilidade exclusiva do enfermeiro, ele precisa fazer outras questões. Então, além das administrações importantes, às vezes são controle de sinais vitais importantes daquele paciente, é um paciente que vai fazer algum exame que eu preciso antecipar, se ele já tomou banho
acompanha o pré-operatório, as documentações, o atendimento do paciente. Então, todo esse planejamento é importante. Priorização de cuidados. Então, o que está sobre sua responsabilidade, responsabilidade do outro. Então, quando você olha isso, você aproveita, organiza o seu e organiza o do outro. Então, eu vou dar um exemplo. Você é um enfermeiro de clínica médica, você tem 15 pacientes e você tem um paciente que 1h30 depois do seu plantão, ele vai para o centro cirúrgico ou ele vai para o setor de hemodiálise. Ele tá lá no meio, né? Quando eu olho lá todo o corredor, geralmente o enfermeiro ele começa lá da ponta e vai passando visita em todo o corredor. Poxa, ele tá ali no leito do meio. Ah, não, mas eu começo lá da ponta. Será que em 1h, 1h30 eu vou conseguir chegar até ele? Poxa, eu vou começar por ele, porque é muito importante a tua avaliação de enfermeiro, de como que esse paciente está nesse momento e como que ele está saindo da sua unidade, para ele ir para outra unidade. Quando ele retornar para você, se ele retornou, se ele tinha a integridade da pele preservada, não adianta você não avaliar esse paciente, ele ir para o centro cirúrgico, depois voltar e falar assim, essa lesão por pressão aqui não era minha. Você não avaliou ele antes, você não sabe. Porque o enfermeiro do centro cirúrgico pode falar, não, ele já veio com essa lesão por pressão, você não viu. Então, a organização disso é muito importante. A mesma coisa, auxiliar a equipe multidisciplinar. Avisar o fisioterapeuta, olha, você viu que esse paciente aqui do leito 8, ele vai para o centro cirúrgico daqui 1h. Se ele tiver o seu atendimento de fisioterapia, antecipa. Porque às vezes ele vai fazer como você, ele vai começar de uma ponta e ir até o final da outra. Então, essa organização é muito importante. Técnico de enfermagem, você viu que o paciente do leito 8... vai para o centro cirúrgico, ele vai para o centro cirúrgico 9h30. Será que tem alguma medicação das 10 que não é importante a gente antecipar? Isso, enfermeiro, faz parte da sua gestão de tempo. Mas isso é tarefa deles. É responsabilidade do técnico, a medicação do fisioterapeuta, a fisioterapia sim, mas a responsabilidade da organização do local e do paciente como um todo é sua. Então, você tem essa corresponsabilidade. Então, sim, é muito importante você observar isso e começar a entender qual é a prioridade de tarefas e qual é a prioridade dentro dos pacientes. E nem sempre é o paciente mais grave, mas às vezes é aquele que tem alguma coisa que vai transformar ele num paciente mais emergencial e muito mais prioritário naquele momento. Planejamento de cuidado. Então, eu falei para vocês, entender o planejamento de cuidado dos múltiplos pacientes. Vai ter paciente que você sim precisa passar mais de uma visita durante o plantão e vai ter paciente que não. Então, consiga organizar isso. Não deixa aquele paciente que você pegou plantão do seu colega do plantão anterior pela metodologia SBARE, que ele fala assim, esse paciente aqui tem atenção, ele deu uma instabilizada. Mas ele tá no leito do meio, ele é do leito 10. Eu vou começar do leito 1, passando visita. Se ele te falou para prestar atenção, você vai começar pelo leito 10, passar nele, depois você vai lá pro leito 1 e você vai voltando. Assim, quando você chegar no leito 10, você vai passar 2 vezes a visita. Você vai avisar pro técnico de enfermagem que ele precisa ter atenção ali. Isso também faz parte do seu planejamento de cuidado. Agora, imagina se depois de 1h30 que você começou no leito 1, aí você levou o paciente do leito 8 pro centro cirúrgico, quando você chegou no leito 10, você percebeu que ele piorou demais da passagem de plantão que o seu colega passou, da forma que ele estava. Porque você não priorizou o cuidado, você não soube entender dentro dos seus 15 pacientes quais eram os pacientes que mereciam muito mais atenção. Algumas técnicas, gente, de avaliação de tempo. Então, agora, além da gente falar do breve histórico, a gente vai para as nossas avaliações, para as técnicas de avaliações de tempo. Então, como que a gente avalia no nosso A de avaliação, a nossa gestão de tempo, como que a gente organiza isso? Então, Fernanda, você colocou diversas situações onde eu me enxergo nela e como que eu saio dela. Então, primeiro, gestão de tempo. Usa uma matriz. Eu vou falar aqui o nome de uma matriz que chama Eisenhower, mas vocês podem fazer uma matriz da forma que vocês bem entendam. Aliás, vocês podem pegar um papel e traçar a prioridade de vocês aqui. Coloca todas as tarefas e depois coloca o número do lado. Qual é esse prioritário? Dá para vocês fazerem assim. Mas a matriz de Eisenhower é uma matriz muito bacana. Porque o que eu avalio ali?
as minhas tarefas. Coloco primeiro as minhas tarefas. E aí, assim, cada tarefa, qual é o impacto? Então, supondo, o paciente grávido leito 10 que eu falei para vocês, aquele que merece atenção. Eu ficar um tempo grande dentro do leito, talvez ele é um paciente que talvez eu precise fazer um exame físico mais específico, eu preciso ficar um tempo maior ali, eu preciso me dedicar um pouco mais. Então, ele me exige um tempo do que qualquer outro paciente. Se eu não passar agora, esse paciente, ele corre risco de ter um resultado em si, para mim isso é muito pior, e para ele também. Então, esse é um paciente que, por mais que eu invista muito tempo, o resultado dele, se eu investir meu tempo, talvez é muito ruim. Então, eu preciso olhar, ele é um paciente prioritário. O paciente que vai para o centro cirúrgico ou que vai para hemodiálise, eu também. Talvez eu não precise investir um tempo tão grande, mas em toda a preparação de documentos para fazer a transferência desse paciente, uma passagem de plantão, eu invista um pouquinho mais, mas ele precisa disso, ele tem um tempo para isso. Os outros pacientes, tem tanto. Dentro dos outros pacientes, eu tenho um paciente que sofreu de catéter venoso central, que nesse caso, na minha instituição, é preferencial do enfermeiro, fazer lá o curativo do catéter venoso central. Tudo bem, mas eu preciso fazer agora? Ou eu posso primeiro passar em um, depois passar em outro, e quando eu chegar lá, eu peço já para o técnico de enfermagem deixar todo o material separado para mim. Quando eu chego para fazer o exame físico e passar minha visita, eu já faço o curativo de catéter? Sim. Então, ele não é a minha prioridade nenhuma. Ele pode ser a número 3, a número 4, a número 5, dentro dos meus 15, né? Assim que eu chego na minha unidade, o que é de prioridade? Entender o contexto da minha área para separar os meus funcionários. E isso é algo que exige pouco tempo, mas que tem um impacto enorme, né? Porque a partir do momento que eu já divido, eles já começam as tarefas dele do dia. Agora, se eu falar assim, não, espera um pouquinho, deixa eu só resolver aqui, deixa eu tomar meu café primeiro, depois eu divido vocês. Aí eu tomo meu café, mexo no meu celular, meia hora depois, meia hora, então que ninguém fez nada. Porque eles não sabem para onde que eles têm que ir. Então, entendam, gente, que a matriz é isso. O importante, no caso dessa matriz, é que eu analiso que, às vezes, eu vou gastar muito tempo e vou ter um resultado muito baixo. Então, isso não precisa ser minha prioridade. E tem um impacto, às vezes, não muito alto. Agora, quando é um impacto muito alto e quando, às vezes, são tarefas muito simples, como divisão dos técnicos de enfermagem nos leitos, isso é muito rápido, mas ao mesmo tempo eu tiro da frente e já começo o meu dia a dia, minha rotina de trabalho. Com isso, eu já tiro algumas tarefas da frente. Às vezes é simplesmente uma ligação, né? Deixa eu avisar para o gerenciamento de leitos que o leito 4 vai de alta da terapia intensiva e vai para a unidade de internação. Tá bom, mas daqui a pouco eu faço isso. Deixa eu primeiro terminar aqui o meu processo de enfermagem. Estou aqui fazendo meu processo aqui de diagnóstico de enfermagem, pressão de enfermagem. Gente, será que eu não poderia já avisar se isso é minha tarefa no lugar que eu trabalho? O gerenciamento de leitos que esse paciente está de alta, porque a partir disso ele já coloca ele como prioridade para uma vaga de unidade de internação. Imagina se ele não sabe que esse paciente está de alta, ele fala assim, não, mas eu não tenho nenhum paciente da UTI para unidade de internação, então eu vou começar a subir os pacientes do pronto-socorro. Aí nessa ele ocupa todos os leitos e você que priorizou outra coisa que não precisava, isso era um simples telefonema, esse paciente vai ficar um tempo maior no quarto liberado. Então é isso, gente, é priorizar e entender. Tem coisas que não é a nossa principal prioridade, mas às vezes com 1 ou 2 minutos a gente resolve e tira da frente. E com isso o nosso plantão ele acaba acontecendo de uma forma muito mais fluida e a gente vai tirando as pendências da frente também. Então, utilizar a matriz ou utilizar uma simples folha de papel onde a gente vai marcando o que a gente tem com as prioridades já ajuda bastante. Planejamento e programação, então também ferramentas de planejamento, como agenda física, agenda virtual, então principalmente para quem nesse momento nem está em área tão assistencial, mas às vezes você é um enfermeiro de área administrativa, é muito importante. É muito ruim, gente, quando a gente marca reunião, as pessoas aceitam e você vai para a reunião, você precisa dela e simplesmente a pessoa não vai. Aí você entra em contato com a pessoa e fala assim, eu esqueci.
Gente, peraí, você ter uma reunião, você assumir um compromisso comigo. Quando você dá um aceite, você assume um compromisso comigo. E se você não fosse importante para minha reunião, eu não teria te chamado. Então, assim, eu preciso de você nessa reunião. E é muito ruim, realmente, você ligar. Ai, nossa, nem vi. Acredita que nem olhei a agenda, nem vi. Então, isso é muito importante. Então, se programa. E se isso é um problema para você, utiliza sim a agenda física, utiliza sim a agenda virtual e organiza o seu dia. Tá? Não deixa as pessoas ali plantadas esperando. A gente está falando de algo profissional. É diferente de acontecer uma audiência, eu não tive nem como avisar, porque isso é justificável. Outra coisa, gente, mantenha a lista de tarefa de você organizada. Então, faça a lista de tarefas e vai dando check do que vocês já fizeram, ou do que precisa ser feito, ou do que vai acrescentando também, ou do que já caiu por terra como tarefa. Porque isso vai te dando ânimo do que você já está habituado e da sua rotina do dia a dia. E mantenha o seu ambiente de trabalho sempre organizado. Isso reflete a sua personalidade, tá? O seu ambiente de trabalho não é a sua casa. Então, cuidado com a organização, cuidado com a limpeza. Não é um lugar que você fala assim, só eu me acho na minha bagunça. Se você achar bonito isso, faça isso na sua casa. Ali não. Ali é o seu ambiente profissional. E tudo que tem ali não é seu, é do local que você trabalha. Então, deixa tudo organizado. Porque na sua ausência, qualquer pessoa que procura precisa achar as coisas. E isso reflete a imagem da instituição e não só a sua imagem também. Com isso, aumenta muito mais a eficiência do processo de trabalho. Agora, nós vamos para o R de recomendação do nosso SBAR. Então, falando da nossa recomendação, já falei algumas coisas, inclusive na avaliação. A gente precisa fazer o nosso planejamento diário, tá? Uma coisa é ter metas mensais, metas semanais, planejamentos mensais, planejamentos semanais, mas o nosso planejamento diário é muito importante. Então, no início do seu dia, você que é enfermeiro administrativo em alguma área, você que é um enfermeiro assistencial, reserva 10 minutos do seu dia, assim que você pegar o seu plantão, e faça um planejamento do seu dia, o que cabe no seu dia. Não adianta você fazer uma lista de tarefas diária com 25 itens. Você não vai conseguir fazer, você vai ficar desesperado olhando para os 25 itens e você vai falar, meu Deus, eu não vou fazer, e no final você acaba não fazendo nada. Veja o que é prioritário para o dia. O que não for prioritário, faça uma segunda lista. Essa vai ser a sua tarefa que você precisa entregar em uma semana. E aí, no próximo dia, quem sabe você consiga priorizar. Mas faça um planejamento das suas atividades. É muito importante. Outra coisa, utilize as ferramentas, gente. Áreas administrativas, principalmente, utilize as ferramentas digitais. Gente, a inteligência artificial, as ferramentas digitais, o mundo digital só vem para ajudar a gente. Então, a gente tem agenda, a gente tem lembrete, a gente tem post-it digital. A gente tem algo que às vezes aparece ali pra gente, então eu programo, se eu quero ser avisado com 15 minutos de antecedência, 30 minutos de antecedência, 1 hora de antecedências, utilize isso. E construa metas realistas. Então, defina suas metas diárias e semanais, que elas sejam desafiadoras. Não adianta você colocar como meta diária passar visita em todos os pacientes. Isso é sua obrigação, tá? Mas coloque metas desafiadoras, mas que sejam alcançáveis também, gente, tá? Tudo que eu consiga construir durante o dia, tudo que eu consiga construir durante a minha semana de trabalho. E é algo que a gente acaba não vendo hoje em dia. E aí eu tô falando principalmente para você, enfermeiro, mas a gente não vê mais isso nos profissionais, que é delegação de tarefas. Ah, mas eu não confio. Gente, se você não confia com as pessoas que trabalham com você, reveja você ou reveja as pessoas. Em algum momento a gente tem alguma coisa errada aí. Ou é você ou são as pessoas. Alguma coisa não tá linkando nesse relacionamento. Então, delegue tarefas. O que é seu, exclusivo, faça.
Aliás, isso tem que entrar como uma das suas principais prioridades, porque esse serviço é seu. Você não vai fazer uma prioridade que é um serviço do outro e você vai deixar o que é seu. Sabe por quê? Porque você só vai ser avaliado pelo que você faz, o que é sua obrigação. E o outro vai ser avaliado pelo que ele fez. Se você fez o dele, ele vai ser super bem avaliado, enquanto você vai falar assim, mas a Fernanda, olha, acaba entregando tudo muito em cima ou atrasa. Por quê? Porque a Fernanda estava ajudando o outro. Porque ela priorizou o outro e deixou o dela. Então, é isso. Pense muito bem. E eu não tô falando para você não ajudar o outro. Sim, ajude. E às vezes o dele, realmente você precisa priorizar, você precisa entender. Mas é só naquele momento e não algo que seja perene. Isso a gente vê muito na enfermagem. Eu divido o plantão com meu colega enfermeiro. Mas ele não passa a visita no paciente, eu vou passar a visita em todos os pacientes para provar para minha chefe que ele não faz. Não, é ele não fazendo que vai mostrar que ele não faz, e não você fazendo por ele que vai mostrar que ele não faz, porque no final o serviço vai estar andando, enfermeiro. Então vamos lá, mostra que você é profissional, você não tá lá para ficar competindo com ele, você tá lá para mostrar que ele não tá sendo profissional, e é dessa forma, tá bom? E, gente, autoavaliação e feedback é muito importante você fazer durante a sua gestão do tempo, pensar em tudo o que você está fazendo e pensar se isso está dando resultado positivo ou não, se você está se organizando de uma forma positiva ou não, e busque feedback. Você, enfermeiro, querendo ou não, eu já falei isso muitas vezes, é líder de equipe. Então, busque o feedback da sua equipe. Você é aquele enfermeiro que consegue fazer o seu e consegue estar junto da sua equipe? Isso é muito importante. Você consegue priorizar o seu tempo? Isso é muito importante também. E além da sua equipe, de você buscar feedback da sua equipe, busque feedback do seu supervisor. Busque feedback do seu pai. Entenda como você é visto como profissional e a sua demanda, o seu resultado em relação a todas as esferas. Às vezes você agrada demais a sua equipe, mas você não agrada a sua supervisão. E lembra que o seu plano de carreira está na mão da sua supervisão também, principalmente deles. Então, se você busca isso, entenda como você é visto em todas as esferas e organize o seu tempo pensando, inclusive, não só no paciente, mas pensando no que você quer lá na frente. Eu quero crescer na carreira, então será que se eu for só aquele enfermeiro que eu não cobro muito da minha equipe, mas eu tô lá, eu faço por eles, será que você realmente vai conseguir isso? Será que a sua equipe tem o poder de te promover ou será que a sua liderança tem o poder de te promover? E aí, concluindo agora, lembre-se que a gestão do seu tempo, enfermeiro, e a sua organização são habilidades essenciais para você. Então, desenvolva isso. É isso que eu mais espero de você, enfermeiro. Gestão do tempo, organização, você se conhecer, você conhecer o seu setor. Eu entendo que para você recém-formado isso é muito difícil, cada vez mais difícil, mas é só no dia a dia e na prática. Nunca mais vou me esquecer e eu vou contar para vocês aqui que assim que eu comecei numa UTI e que tinha uma forma de passagem de plantão muito diferente do que eu estava habituada. Eu tinha só 1 ano de formada. Eu não conseguia gerenciar meu tempo. Eu passava plantão, aí o enfermeiro mais experiente me perguntava, eu parava tudo, saía correndo lá para ver a informação, voltava para ele. E aí o que eu fiz para eu me organizar em relação a passar a informação correta? Eu montei um checklist de tudo que os enfermeiros costumavam me perguntar. E aí eu já preenchia no final. Era tipo um SBAR, não tinha essa época o SBAR pra mim. E aí eu já meio que preenchia com as informações que eles já estavam habituados. Com isso, eu reduzi o meu tempo de ficar indo e vindo informações. Eu me organizei na minha passagem de plantão também e acabei sendo muito mais eficiente na minha transmissão do meu cuidado, na minha organização. Com o tempo, eu não precisei mais usar aquela folhinha pré-preenchida, porque aquilo virou rotina para mim. Então, para você, enfermeiro que está começando, fica tranquilo, gente, é normal, o começo é difícil, até ele virar hábito. E a partir do momento que ele vira hábito, você vai começar a ter outras dificuldades, porque você vai se desafiar muito mais. A sua dificuldade vai mudar e você vai
fazer com que essa dificuldade nova vire hábito também. E é assim, daqui a pouco, quando você piscar os olhos, você vai estar como eu, virando gerente de enfermagem, estando aqui conversando com outras pessoas e buscando outros desafios para sua vida, porque é dessa forma que a gente faz. Mas para isso, se eu não tivesse me desenvolvido, se eu não tivesse organizado o meu tempo, eu ainda seria aquela enfermeira de 18 anos atrás, correndo atrás das minhas pendências, sem entender, porque simplesmente eu estava no meio daquele movimento e eu não procurei me aprimorar. Então, enfermeiro, se você gostou desse conteúdo de hoje, eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais a organizar o seu tempo. Faça um checklist, busque um pouco mais sobre a matriz que eu comentei com vocês, e isso vai ajudar demais. E aliás, enfermeiro, vamos ser parceiro dos outros enfermeiros. Compartilhe esse conteúdo com seu colega também. A gente precisa ajudar os nossos colegas, a gente precisa fortalecer a enfermagem. Eu espero que você compartilhe agora isso com seus colegas. A gente só pode buscar um reconhecimento da enfermagem se a gente se reconhece, se a gente se fortalece. Então eu conto com vocês e comenta aqui pra mim como que vocês fazem para gerenciar o tempo de vocês. E próxima segunda-feira eu espero vocês pra gente tomar um café e passar plantão junto com mais um tema aqui na Passagem de Plantão com Fernanda Menenelli. Encontro vocês na próxima segunda.